Filosofia, ética e moral é o tema desta aula. Gente, estamos falando de ética, estamos falando de moral. Vocês devem ter lido o texto da Marilena Chaui, que fala sobre moral, né? O senso moral e o senso e a consciência moral. Então, vocês devem ter lido e devem ter reparado que, a partir dos exemplos que a autora utilizou, muitos dilemas que a gente enfrenta, né, em situações embaraçosas, em situações que a gente tem que tomar uma decisão, escolher um caminho entre o que a gente acha que é mais certo, mais errado, muitas vezes vem uma dúvida sobre qual a melhor atitude a ser feita. E essa dúvida sobre a melhor atitude a ser feita, sobre o que é mais correto, o que é mais certo, o que é melhor, seja para nós ou seja para o próximo, tudo isso passa pelo tema da ética, na verdade é o objeto do estudo da ética e da moral, tá? Então, vocês, uma vez que leram o texto, perceberam que há situações que a gente simplesmente sai reproduzindo atitudes e opiniões sem pensar muito sobre elas. A gente simplesmente faz porque é certo ou errado e não pensa muito sobre. E há situações que as nossas atitudes nos levam a questionar: será que isso é realmente certo? Será que isso é realmente bom de se fazer? Será que isso é realmente o melhor caminho a se tomar? Né? Aí a gente já entra no nível da consciência moral, né? Então tem o senso moral, que é aquela coisa meio sem pensar, e depois tem a consciência moral, que exige uma reflexão. Tá? Aquele texto lá, ele foi mais introdutório, porque agora que a gente vai começar a falar de forma mais efetiva sobre ética e sobre moral, tá? E eu quero começar falando sobre o significado dessas duas palavras, a tradução delas, né? A princípio, gente, quase tudo vem do grego, tá? As palavras que a gente fala na filosofia ou vem do grego ou vem do latim. E ética no grego significa, vem de ethos, né? E significa caráter, significa modo de ser, significa morada, significa habitar, troca de animais, refúgio, estábulo, né? São todas essas palavras que significa ethos, né? Então, ethos tem muito a ver com, podem perceber que tem muito a ver com um lugar meio que definitivo, um lugar meio que fixo, um lugar meio que um abrigo, tá? Pode ver refúgio, estábulo, habitar é sempre um lugar onde se guarda algo, onde se define algo, onde se estabelece algo. Tá? A gente já vai ver melhor. Moral significa, né, traduzindo para o do latim, significa, vem de moros, mores, moral. E tem a ver com costume, tem a ver com comportamento, tem a ver com um comportamento adquirido ou conquistado, tem a ver com hábito. Alguma coisa que a gente faz repetidas vezes, sistematicamente e sem pensar, a gente vai fazendo, tá? É um hábito, é um costume, você não sabe de onde veio, tá? Vamos refinar um pouco mais o que é ética e o que é moral. Ética, a gente pode dizer que é um princípio moral ou um conjunto de princípios morais pelos quais uma pessoa se guia. A gente pode dizer que são regras de conduta reconhecidas por grupos, associações ou organizações em relação à vida humana. Então tem a ver com princípios que nos guia, que nos orienta. Já a moral pode então ser entendida como um conjunto de práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos sociais.
Ainda não está claro, prof. Não está claro não, o que é ética e o que é moral, o que é essa diferença. Por enquanto, vamos pensar ética como mais no plano dos princípios, tá? Mais no plano das ideias, mais no plano daquilo que nos guia, nos fundamentos. E moral, vamos então pensando como práticas, como costumes, como convenções, algo mais prático, algo mais que você faz. E ética vamos deixar mais para o plano dos princípios, tá? Mas vamos refinar um pouco mais. Moral, a gente pode dizer que são costumes, hábitos, comportamentos, regras de comportamentos adotados pelas comunidades. É normativa. Então, vamos ficar com essa definição que eu acho que é a melhor para a gente entender o que é moral. Vamos fixar isso aqui. São regras de comportamento adotadas pelas comunidades. Então, vou até acrescentar aqui. São regras de convívio, de comportamento que utilizamos em nosso dia a dia sem questionar. Tá? Anota aí. São regras de comportamento que seguimos em nosso dia a dia sem questionar e que são adotadas por uma comunidade. Moral, portanto, são essas regras. Tem a ver com regras, tem a ver com práticas, tem a ver com costumes. Ela é normativa. O que quer dizer normativo? Normativo é algo que é bem delimitado, é bem regulado, é fixo, é uma norma, vem de norma. Normas de comportamento que seguimos no nosso dia a dia. Por exemplo, todo mundo tem, por exemplo, que parar quando o farol vermelho está ligado, né? Senão é uma norma de comportamento que a gente segue no dia a dia. A gente não pode, a gente não rouba, né? É uma norma de comportamento que a gente segue no dia a dia. Não roubar. A gente entra, bate lá o sinal, 7h30, a gente tem que entrar para a aula. É uma norma que a gente segue no dia a dia. A gente não dirige um carro tendo menos de 18 anos. É uma norma que a gente segue no nosso dia a dia sem pensar muito. A gente acha que matar, por exemplo, é errado, não é? Todo mundo acha isso, claro. É uma norma que a gente segue no dia a dia. Ok, vamos ver alguns exemplos de ética, então. O que seria a ética? Se a moral são práticas, costumes e regras, o que seria a ética? A ética já seria uma reflexão sobre justamente essas condutas que a gente segue no nosso dia a dia. A ética, então, colocaria-nos para pensar: por que não podemos roubar? Por que matar é errado? Por que não podemos atravessar o farol vermelho? Por que temos que entrar às 7h30? Por que temos que trabalhar? Por que temos que estudar? Por que temos que seguir a rotina que a gente segue? Tá? Então veja só que a ética já está começando a questionar essas coisas que a gente tem naturalizada no dia a dia. Tá? A ética então já está indo para um campo mais da reflexão uma reflexão rigorosa sobre essas práticas. É diferente da consciência moral, que a gente viu lá no texto da Marilena Chauí. Na consciência moral tem uma reflexão, mas ela não é rigorosa. A ética já
é uma reflexão mais profunda, mais sistemática e mais organizada sobre a moral, tá? Agora, as duas coisas estão interligadas, né? Vamos ver aqui no próximo slide. Então, moral, portanto, não tem qualquer conteúdo filosófico, é apenas o que as pessoas fazem e pensam. E cada sociedade tem uma norma, tem suas regras, tem suas condutas. Já a ética é a disciplina que analisa esses comportamentos e crenças para determinar se eles são aceitáveis ou não. Tem a ver com a essência do ser, tem a ver com a essência das coisas, das ações, tem a ver com a essência do que é certo e do que é errado, como é que esses critérios são definidos, tá? Tá ficando mais claro, não tá, gente? O que é moral, o que é ética? Veja só, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não faz muito, quando a gente usa as palavras ética e moral, a gente não faz muita distinção, né? Mas nós estamos muito permeados por elas no nosso dia a dia. E normalmente a gente não reflete muito, né? A gente simplesmente segue o hábito, os costumes. A gente não costuma questionar muito de onde eles vieram, né? Quando surgiu, por que que é assim. A gente não costuma entrar muito no campo da ética. A gente simplesmente está no campo normativo, né? De simplesmente reproduzir, tá? Olha só, no fundo, tudo que a gente segue, todas essas normas que a gente segue no nosso dia a dia, elas muitas vezes elas estão dentro, elas se tornam leis escritas, tá? Muitas vezes não, muitas vezes a gente segue costumes que não necessariamente estão escritos na lei, mas a gente segue porque são hábitos da nossa cultura, tá? Agora, elas estão sempre se transformando e os costumes estão sempre se transformando, tá? E a ética é responsável também por fazer uma reflexão sobre esses costumes, sobre a transformação desses costumes e sobre a possível modificação desses costumes, tá? A ética, ela tá sempre, como ela é uma reflexão sobre os costumes, sobre os hábitos, e os hábitos e os costumes estão mudando, logo a reflexão ética também se transforma ao longo do tempo, tá? Então vamos colocar assim, a ética seria produto das leis erigidas pelos costumes, tá? E das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos, tá? Mas a gente pode colocar assim, a ética, a moral, a reflexão sobre os costumes e leis está sempre se modificando conforme as leis e costumes, mudam, tá? Então, isso é interessante a gente colocar aqui para acrescentar, tá? Qual que é o cerne, então, da questão ética? Qual é a melhor forma de agir? Como devo agir em relação aos outros? Qual a melhor escolha? Qual o melhor caminho? O que é certo? O que é errado? Ok.
qual é a melhor forma de agir em relação aos outros, em relação ao meu meio. Essa é uma questão ética, tá? Vamos ver alguns exemplos de questões que envolvem questões éticas, né? Por exemplo, devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? O que vocês acham? Sempre dizer a verdade é melhor ou há ocasiões em que mentir é melhor do que falar a verdade? É mais certo do que falar a verdade? Isso é uma questão ética. Não há várias situações em que a gente se pega nesse dilema, né? Falar a verdade ou mentir? Mentir não pode levar a não pode ser menos danoso, de repente, em uma situação para uma pessoa, do que falar a verdade para ela? Olha só que problema moral e ético, né? Segunda questão, será que é correto tomar tal atitude? Muitas vezes a gente se põe pensando nessa questão. Essa é a melhor atitude a se tomar? Outra questão, outro problema moral e ético. Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Devo arriscar minha vida para salvar um amigo que está em perigo? Essa é a melhor forma, essa é a melhor atitude a se tomar? Devo, por exemplo, tem um amigo que está preso lá no penhasco, está para cair, será que eu devo ajudar ele e correr o risco também de perder a minha vida? Essa é uma questão ética. Devo eu salvar uma pessoa num incêndio que está totalmente cercada por fogos? Será que eu devo correr o risco de colocar minha vida em risco para salvar uma outra pessoa? Será que devo pular num oceano, pular num mar para salvar uma pessoa, mesmo correndo risco de vida, mesmo também não sabendo nadar direito? Olha que problema moral, problema ético. Existe alguma ocasião onde seria certo dirigir sem carteira de motorista? Veja só que situação também. Pensa aí, por exemplo, você tem 15 anos de idade, você não tem carteira de habilitação. Será que se você estiver com algum ente querido, algum parente, esse parente estiver passando mal na sua casa, o mais correto é você ligar o carro mesmo sem a carteira de habilitação para levá-lo ao hospital? Olha só, devo infringir uma lei e colocar a minha vida em risco, a vida do meu ente querido em risco no trânsito, a vida de outras pessoas desconhecidas no trânsito, para tentar salvá-la, tentar levá-la num pronto-socorro? Essa é uma questão moral, uma questão ética. Veja só que embaraçoso, não é mesmo? Outro problema ético, outro problema moral. Só estou trazendo interrogações aqui, tá? Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Imagine lá, você foi recrutado, o Brasil está em guerra, sei lá, com algum outro país aí, e de repente você é alistado e tem que prestar o serviço militar lá, te jogam no fronte de batalha. E aí você recebe um fuzil e te mandam lá meter bala para cima do inimigo, né? Você, posteriormente, acaba a guerra e tem um julgamento internacional que mostra lá que você está sendo condenado lá, perdeu a guerra, está sendo condenado porque matou um monte de gente, tirou uma bomba lá e matou civil também, né? De repente, estava lá no seu helicóptero lá, tirou uma bomba,
atingiu a fábrica, mas acabou matando civis, famílias, crianças, bebês, né? Você tem que ser condenado por isso ou não, né? Você pode, em situação de guerra, você tem que pagar pelos seus erros, pelos seus excessos, tá? Até que ponto? Até que ponto isso acontece, né? Imagine só isso aí, um exemplo, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a bomba que foi solta sobre Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas, pela força aérea estadunidense, ela jogou uma bomba lá e matou em 7 segundos 150 mil pessoas, incluindo civis, incluindo soldados civis, crianças, velhos. Enfim, foi considerado um dos maiores crimes de guerra da humanidade, tá? Um negócio bárbaro, absurdo. Será que alguém foi condenado? Né? Então, olha só, pô, uma situação de guerra, veja só que dilema, tá? Então, são algumas das questões éticas e morais que nos colocam diante de problemas práticos, né? Que aparecem no nosso dia a dia, com a nossa família, os nossos amigos, no nosso trabalho, né? Relações reais que nos colocam diante de problemas, tá? Só para a gente lembrar aqui, tá? Que a moral e ética, tá? São sempre transformadas, os costumes, o que a gente acha que é certo e errado, está sempre se modificando ao longo da história e varia de cultura para cultura, tá? Comer carne de vaca, por exemplo, é absolutamente normal no Brasil. Comer carne de vaca na Índia é absolutamente horroroso, tá? Então, se você for para a Índia comer carne de vaca, vão te olhar de forma muito feia e vão te expulsar do país, tá? Porque isso é um hábito horroroso, não faz parte da moral indiana, por exemplo. Assim como, de repente, comer carne de cachorro em alguns lugares pode ser algo bem visto, normal, tá? Enquanto talvez aqui seja repulsivo, tá? Mas é algo que varia muito de cultura para cultura e de época para época, tá? A moral, portanto, ela sempre tem um caráter social, cultural, histórico, tá? E tem a ver também com a natureza dos homens, tá? É algo que é passado de pai para filho, de geração para geração, pela cultura a cada geração, tá? Então, está sempre se transformando. Logo como a moral está sempre se transformando, a ética também, a reflexão sobre a moral vai estar se transformando, tá? Bom, gente, então começamos a falar um pouco, diferenciar um pouco o que é ética e o que é moral. Na próxima aula a gente continua essa discussão, aprofundando um pouco mais. Um abração.